Olá! Estamos aqui hoje com mais um vídeo e o tema de hoje será as principais lesões causadas nos esportistas amadores e por que elas acontecem. Antes vamos explicar o que são os esportistas amadores e os esportistas profissionais. Amadores são aqueles esportistas que praticam uma atividade física 2, 3 vezes na semana, ou são os esportistas de final de semana, que só praticam uma atividade física no sábado e no domingo. Tá bem? E tem os profissionais, os esportistas profissionais, que são os profissionais de elite, que eles vivem, aquilo é a profissão deles, tá bem? Hoje eu não vou falar dos esportistas profissionais, que é um tema totalmente diferente dos amadores. Depois eu posso até gravar um vídeo comparando a história de um e de outro, tá bem? As lesões que mais aparecem nos esportistas amadores são as tendinites, que são os processos inflamatórios dos tendões, causados por esforços repetitivos, muita carga nas articulações, causado também por exercício incorreto, executado de maneira incorreta, às vezes sem orientação de um profissional. E existem as bursites, que são as inflamações nas bolsas, que envolvem as articulações. Tem as fraturas por queda, ou às vezes fratura por estresse, que excedeu o que o corpo aguentava, executou muitas vezes aquela atividade e realmente o osso quebra. Ele faz umas fissurinhas, fica trincado, que são as fraturas por estresse. Acontece muito na tíbia, na canela aqui na frente da perna, pelos corredores, né? Quando corre demais, pode acontecer a fratura por estresse. E existem as luxações. O que são as luxações? São quando há o deslocamento de alguma articulação. O ombro sai. Quem já viu ou quem já passou por isso sabe que é uma sensação horrível. O ombro pega e cai mesmo, sai da articulação. Por que isso? Ou pelo esforço repetitivo, muita carga, movimento incorreto. Por isso que, dependendo da atividade física, é bom sempre ter a orientação de um profissional ou preparar o corpo para executar aquela atividade física, tá bem? Existem as rupturas do tendão. Se um tendão começa a ser forçado, se ele não está preparado para aquela carga, ele vai sofrendo um estresse mecânico e pode chegar à ruptura, tá bem? Então, é muito importante cuidar dos tendões ao executar uma atividade física. Existem as câimbras, que quando dá aquela estresse no músculo, e é uma contração instantânea do músculo, como ele fala que não aguenta mais, tipo, para porque eu tô no meu limite de contração e de trabalho. Por isso que dá cãibra, que vem a contração involuntária pelo excesso de carga ali naquele músculo, tá bem? Quando se pratica o esporte. Outra coisa é a cãibra noturna, tá bem? As lombalgias pelos movimentos rotacionais, ou os impactos causados numa coluna vertebral que está enfraquecida, que não está preparada para a corrida. Não é que não é para correr, tá bem? Só estou falando que a ideia é preparar o corpo para as atividades físicas que as pessoas querem fazer sempre, tá bom? Distensões musculares, que são os estiramentos. As distensões também é o estresse causado no músculo, quando ele não está preparado para aquela atividade física ou foi feito de maneira excessiva, de maneira incorreta. Por isso que eu falo sempre que é o seguinte, é importante as pessoas, quando querem praticar um esporte, para ter uma qualidade de movimento melhor, conhecer as estruturas do corpo, não tem que estudar anatomia, fisiologia, tudo que a gente estuda na faculdade, biomecânica, mas assim, o mínimo de qualidade de movimento, o que o seu corpo precisa mais, aonde você precisa dar mais atenção para não lesar as suas articulações, trabalhar com reeducação da postura, para exercer aquela atividade física, porque quando a gente corre, tem uma linha do centro de gravidade que ela desloca no nosso corpo. E quanto mais equilibrada e a harmonia do movimento do nosso corpo, melhor vai ser a prática desse esporte, melhor qualidade do movimento e melhor rendimento, tá bem? Então, a falta de cuidado com o corpo para a prática do esporte, daquela atividade da corrida, do tênis, que muitas pessoas gostam, né, de praticar, as rotações excessivas podem dar hérnia. Sim, pode dar um espasmo muscular muito forte.
E eu vou te dizer, não tem problema ter hérnia, tá bom? E praticar um esporte, claro, dependendo do grau da hérnia. Mas assim, o que nós fisioterapeutas trabalhamos para a pessoa voltar para a atividade física que ela gosta, que ela pratica, mas com qualidade de movimento, entendendo que o corpo tem seus limites. Quando acontece aqueles estiramentos, quando acontece a cãibra numa corrida, é o corpo dando sinal. A nossa máquina, o corpo, ele é uma máquina sensacional, ele dá o sinal de que alguma coisa não está indo bem. Então para, escuta o seu corpo. E quais são as fases desses problemas? Como que ele acontece? Primeiro, o esportista está lá praticando a atividade física dele. Aí, vamos dar o exemplo do joelho, que é muito comum na maioria das atividades físicas, das modalidades esportivas. O joelho, ele primeiro tá lá, dá uma fisgadinha. Aí fala, normal, né? Tô correndo, tô fazendo meu judô, tô fazendo meu vôlei, tô fazendo minha atividade que eu gosto. Deu aquela fisgadinha no joelho. Ah, é normal. Aí tá bom, passou. Não fez nada, passou sozinho. Deu 2, 3 dias, passou. Depois, é capaz dessa dor voltar. E assim, Carla, eu começo a praticar, dói, e depois para. O corpo aquece, né? Não tem essa história? O corpo aqueceu, eu parei de sentir. Então, o corpo já tá dando sinal. Aí, depois de um tempo, a pessoa fala assim, de novo, atleta. Eu comecei a sentir, antes era só no começo, eu comecei a sentir no meio da prática do meu esporte, no meio do tênis, no meio do futebol. E depois o que acontece mais pra frente? A ruptura do tendão patelar. Geralmente acontece abaixo da patela, certo? Então a gente tem aqui o joelho, certo? A patela tá aqui. O tendão infrapatelar é um dos mais lesados pelos esportistas, tá bem? Quando acontece uma sobrecarga daquela articulação, tá bem? Então, o que pode acontecer? Aí, ele é afastado da atividade física dele. Ele não consegue mais, aí se tornou incapaz de executar. Agora eu pergunto, se tivesse procurado ajuda lá naquela dorzinha para entender o que está acontecendo, porque essa pessoa pode ficar afastada, dependendo, se vai para uma cirurgia, até 8 meses do esporte que gosta. E por isso que eu falo, é muito importante quem gosta da atividade física entender um pouquinho do movimento, procurar se informar. Tudo que a gente faz, que a gente quer aprender, quer ser expert de alguma maneira, não é nem expert de que você tem que ser professor, nada disso. É bom você ter um conhecimento, ainda mais sobre o corpo. Por isso que eu vou sempre insistir. As escolas, mais ou menos lá na época do colegial, que coisa antiga, né? O colegial era a minha época. Entre os 16, 15 e 18 anos, devia ensinar isso, a qualidade do movimento na educação física, não somente botar para jogar bola, não só para executar o esporte, sim apresentar a importância de preservar as articulações, a postura, a qualidade do movimento. Eu acho que isso seria fundamental, sim, já ter esse tipo de classe, de aula nos colégios, tá bem? Então, quando acontece, por exemplo, uma luxação de alguma articulação, é porque a articulação já está bem estressada, ela está bem cansada. E aí o que acontece? Os tendões, os ligamentos, acontece muito em ombro, né? Os tendões, os ligamentos não estão suportando mais aquele incômodo, e aí rompe e acontece a luxação, o movimento, ninguém mais, aquelas estruturas que eram para estar segurando o meu ombro não está mais capaz de trabalhar desse jeito. E aí o que acontece? Eu vou fazer um movimento mais forte, uma rotação de tronco, vou pegar a raquete de tênis, vir lá de trás e cruzar, a chance de uma luxação é muito grande. Jogadores de basquete, o que acontece com saltos? Ruptura de tendão de Aquiles, que fica lá no tornozelo. Eu já peguei tenista com ruptura, aí acha que aconteceu. Olha a espessura de um tendão calcâneo, é grande. O tendão de Aquiles, ele é grosso, ele não é fininho não. Eu já peguei um tenista com ruptura, foi fazer um deslocamento, dei uma freada na quadra, ruptura,
do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles. E teve que afastou do esporte, perdeu o movimento do pé e tudo mais. Aí a idade dele mais ou menos uns 40 anos, ele falou que já sentia um incômodo antes, claro, e depois, aí passa, aí começa a nascer filho, para de praticar o esporte, aí voltou para o esporte mais ou menos com 40 anos, para jogar forte de novo, ruptura do tendão patelar, tá bem? Do tendão de Aquiles, tá bem? Então é muito importante pensar na qualidade do movimento que você quer. Tá bom? Quando eu falo sempre para meus pacientes, o que eu quero, principal, eu sei, veio aqui, tratou, tá reabilitado, vai voltar para atividade física. Eu sempre falo, eu dou uns exercícios para eles, falo assim, por favor, não deixe de fazer nunca mais. Nunca mais. Para você ter sempre a sua atividade que você gosta. Às vezes a gente é tão estressado no trabalho, o nosso único lugar, às vezes, que a gente desestressa, que tem aquela descarga de endorfina, que relaxa o nosso corpo, é na atividade física. E assim, e quando a gente passa pelo estresse, quando começa o excesso da prática da atividade, que o corpo está assim, no limite dele, libera o cortisol, hormônio do estresse. Então o corpo começa, e isso não é bom para o corpo. Tá? Isso é coisa de atleta profissional, que ele tem que aguentar, que é a profissão dele. E que ele vai pagar o preço dele talvez mais para frente. Tá bem? Não tô querendo rogar praga nos esportistas os esportistas profissionais, mas é a profissão deles. Do jeito que as pessoas trabalham sentadas na frente do computador por muitas horas, eles têm uma carga de atividade física, de treinamento exagerada, que ultrapassa o limite do corpo. A gente aprende na escola desde cedo que é importante a competição. Né, que eles falam que a gente tem que aprender a competir, tem que aprender a perder, o ideal é sempre ganhar. Né? Aí nós fisioterapeutas, a gente sempre brinca quando a pessoa chega muito assim, eu preciso jogar, eu quero voltar a treinar, a gente fala assim, é a vitória da dor ou a dor da vitória? Entendeu? Então é assim, tente pensar que a atividade física é para ser prazerosa. É para ter o desafio? Sim, é para ter o desafio. Eu sou super a favor do desafio. Eu fui esportista no colégio e na faculdade. Então, assim, é muito importante ter o desafio, mas com qualidade, com inteligência no movimento. Quantas pessoas eu escuto falando assim, por que quando eu comecei a mancar, não procurei ajuda? Só que, claro, não é culpa da pessoa, a gente sempre acha que vai passar. Com o tempo passa. Mas, infelizmente, com o corpo humano, vai ficando a memória que está acontecendo algum desgaste, algum estresse nasquelas articulações, tá bem? E assim, as lesões dos jovens é diferente das lesões dos adultos, tá bem? Por quê? As lesões dos jovens, quando eles fazem algum esporte e está com um treinamento muito forte, uma atividade muito pesada, o que acontece? Eles não estão ainda com todas as estruturas do corpo formadas. Então acaba acontecendo um tipo de lesão, tá bem? É um tipo de sobrecarga, um tipo de estresse diferente do adulto, tá certo? No adulto já acontece por excesso de carga em estruturas que já estão formadas e que elas têm que voltar a ser preparadas para aguentar aquela carga, aquele movimento em cima das articulações. Por isso que acontece as hérnias, porque eu já tenho um histórico um pouquinho de artrose, já tem algum outro comprometimento, tá bem? Então é muito importante dar esse cuidado com o corpo, tá bem? O que pode favorecer? O que pode favorecer as lesões nos esportistas amadores? O que favorece, às vezes, é o formato dos ossos, das articulações. Mulheres que têm um joelho muito valgo, muito varo, ou que isso acontece mais em mulheres do que em homens, tá bom? Por isso que eu tô falando mais as mulheres. Isso acomete mais o movimento e as lesões na prática do esporte. O pé plano, o pé mais cavo, dependendo, vai mudar a estrutura lá do joelho, lá do quadril, sobrecarregando a estrutura do quadril,
que acontece? Eu falo, mais uma vez, eu vou dar num outro vídeo, eu também falei pra gente começar a olhar as pessoas em volta, quando a gente tá no carro, ou sentado numa praça, ou num parque, na praia, reparar como as pessoas estão praticando a corrida. Repara assim, se a pessoa tá inclinada mais pra frente, com o tronco, a sensação que às vezes dá é que a pessoa vai cair, né? Tá correndo com o centro de gravidade tão pra frente que parece que vai tombar uma hora. Ou às vezes as pessoas estão que o quadril, que tá assim o quadril, sabe? Tá balançando, você fala, meu Deus do céu, eu tenho, dá vontade de às vezes, não sei se acontece isso com outros fisioterapeutas, eu tenho vontade de parar o carro e falar assim, olha, não movimenta tanto o quadril, né? Não sobrecarrega a sua coluna lombar desse jeito. Começa numa caminhada, que às vezes está com excesso de peso, não aumenta a carga, anda rápido. Você não é sua profissão isso, não precisa sobrecarregar e exagerar porque o problema vai ser outro. Eu falo, movimenta mais as pernas, vai mais com uma suavidade no movimento, com uma amorosidade com o próprio corpo, tá bom? Ou se não, tem aquelas pessoas que você vê que dá aquelas pancadas no chão. O corpo precisa do impacto, eu acho super importante o salto, a corrida, a percussão dos ossos. No consultório a gente faz o próprio paciente percutir o osso, é importantíssimo isso, tá? Então, para ver o centro de gravidade quando tá correndo, e assim, sentiu uma dor, é um aviso que alguma coisa não tá indo bem. Relaxa o corpo, descansa, tá? Qual que é a ideia deste vídeo? É falar para os esportistas amadores que assim, cuida do corpo para praticar sempre o esporte, para você chegar com 80 ou 90 anos praticando sim o esporte. E eu tô falando isso, eu tenho um paciente com Parkinson de 80 anos, que assim, desde que eu conheço ele, que ele chegou pro tratamento já faz alguns anos, ele pratica esteira. Ele tem alteração do centro de equilíbrio? Tem, é grave o Parkinson dele, tá bem avançado. Ele faz esteira, ele faz todos os exercícios de pezinho, treinos de coordenação motora, não sofreu nenhuma queda, porque ele faz, além da fisioterapia, ele tem um personal que faz o treino de equilíbrio, e assim, gente, aí ia falar assim, mas ele tem toda uma equipe. Gente, é vontade de fazer, vontade de se cuidar. Ele tem o apoio da família. Às vezes eu vejo ele andando, eu tenho certeza que ele vai cair. Tenho certeza. Ele começa a dar aquela caminhada enfreada, falo, vai cair. Ele consegue resgatar o centro de equilíbrio dele e consegue se estabelecer. Agora imagina as pessoas que correm na rua se não podem fazer o mesmo, sem nenhum tipo de patologia. Tá? Porque a ideia de nós fisioterapeutas é deixar as pessoas praticarem atividade sempre. Chegarem na idade de 80, 90 anos com a prática da atividade física que gosta. Isso é uma satisfação, porque não é, a gente sabe que não é só chegar no consultório, tira o processo inflamatório e vai embora. Sabe que vai ter um processo ali. Então é assim, cuidem do corpo. Entendam que para praticar atividade física que você gosta, ter uma longevidade com qualidade de vida é super possível. Tá? Isso eu falo, eu tenho pacientes de 80 anos que fazem pilates, que caminham, que têm um centro de gravidade equilibrado. Quando chega no consultório, eu não olho o paciente, ou eu olho a lesão. Nós temos que olhar como um todo. Então eu falo isso para vocês, olhem o corpo de vocês como um todo, não como uma única dor. Porque nem sempre aonde está acontecendo a dor é a causa principal do problema. Eu quero que os meus pacientes, as pessoas que estejam vendo esse vídeo, sejam esportistas amadores, mas de elite, que tenham qualidade de vida, que saibam respirar, que saibam caminhar, se quiser correr, que saibam correr, tá bem? Eu recomendo demais que quando tiver uma maratona, vai assistir e vê as pessoas correndo. Por que os quenianos ganham? Primeiro, o corpo deles, a estrutura corporal deles, eles andam, parece que estão correndo em nuvem. E o que nós reparamos são pessoas que acabam indo para a calçada com cãibra, com estiramento, com contusões, com uma respiração que parece que vai infartar ali no meio da prova. E aí eu me pergunto, por que correr desse jeito? Corre!
respeitando o limite, sabe por quê? É muito mais prazeroso. A qualidade que você vai ter de vida praticando o esporte, cuidando de cada articulação do seu corpo com sabedoria, com uma respiração tranquila, sabendo coordenar, sabendo o coração e o pulmão estarem no trabalho de fortalecimento, de ter uma característica, de ter um batimento cardíaco adequado numa corrida, uma respiração adequada. Alguns pacientes que eu vejo que está com problema de coordenação, eu falo, não escuta música agitada no ouvido, não põe fone com música agitada que você entra na frequência da música. Às vezes eu falo para os pacientes, sente a respiração na hora da atividade física. Não conversa. Pode ter certeza que você tendo a consciência da atividade física, a consciência da sua respiração, você pensar no controle que você tem que ter para ter os batimentos cardíacos corretos. E lógico, é para acelerar, porque o coração é para ser trabalhado também, tá bem? Só que assim, você acaba tendo um rendimento muito melhor do que sair conversando, correndo com alguém, treinando, não é para, entendeu? Pode fazer com alguém tudo, mas às vezes faz sozinho e sente no próprio corpo o que você está fazendo com o seu corpo. Ele é o bem mais valioso que você tem. Então assim, cuide do seu corpo, pratique atividade física com inteligência, com sabedoria, tá bem? Aqui nos meus vídeos eu dou várias dicas sobre articulações, movimentos articulares, tá? Realize os exercícios, façam os exercícios dos outros vídeos, tá bom? Por favor, se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, para eu saber o quanto foi valioso esse vídeo para você. Compartilha com os amigos que fazem algum tipo de esporte para saber a importância de cuidar do corpo, tá certo? Se inscreva no meu canal, eu vou falar muito mais em relação a isso, sobre os atletas amadores, tá certo? Espero vocês nos próximos vídeos e a gente se vê. Tchau, tchau!